A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela nossa rede unificada de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui, a partir do campo de Sorocaba, no estado de São Paulo. Nós estamos juntos nesta noite, é uma alegria ter você conosco, nesta noite de quarta-feira, para sermos reedificados pela palavra de Deus. Tantos pastores conhecidos do Brasil estiveram conosco aqui na Assembleia de Deus, aqui na nossa sede, na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 3003, em Sorocaba. Tantos deles passaram por aqui e de alguns deles nós temos registro. E nesta noite nós vamos rever um deles que esteve aqui, pastor Edson José dos Santos, pastor setorial na região de Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Ele esteve aqui nos trazendo uma palavra, ele tem um jeito assim pastoral, um pastor maduro, uma palavra profunda, preciosa. Se você esteve aqui conosco quando ele aqui pregou esta palavra, você vai relembrar e vai ser reedificado. Se você não esteve, você vai ouvir pela primeira vez. Eu sei que esta palavra, ela acha sempre um coração necessitado para ouvir aquilo que vai ser falado aqui nesta noite de quarta-feira. Eu quero transmitir o abraço também do nosso pastor presidente, da pastora Claudete, a todos os irmãos que nos acompanham nesta noite. Que bom que Deus tem te guardado com vida, para você poder estar aí, nos vendo, nos ouvindo, aonde quer que você esteja. Nós vamos orar, depois nós estaremos louvando a Deus junto com o nosso grupo de louvor. E na sequência, nós vamos ser reedificados pela palavra que nos trouxe pastor Edson José dos Santos, pastor do Ministério do Belém, ali na capital, em São Paulo. Curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por mais esse dia, pelas tuas misericórdias sobre a nossa vida que são infindas, Senhor. Quantos livramentos nós temos durante nosso dia, nossa semana, que nós nem sabemos, nem ficamos sabendo que era um livramento, porque achamos que o livramento é só quando o carro não bateu, é só quando eu não tropecei e caí. Mas quantos livramentos que o Senhor tira do nosso caminho, nós nem vemos, e por esses livramentos nós também te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza de que o Senhor cuida de nós e tem o melhor para nós. E quando passamos por tristezas, por tribulações e por dificuldades, nós sabemos que isto é para o nosso crescimento, é porque Deus está nos preparando, o Senhor está nos preparando para algo maior. E nós precisamos amadurecer e passar por aquilo ali. Mas o Senhor tem lá na frente para nós uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos. E a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, nem contra pessoas, mas a nossa luta se dá na esfera espiritual. E o Senhor está ao nosso redor nos guardando de todo mal, de toda seta maligna. Senhor, continua abençoando o teu povo, esta irmã, este irmão, levantando o caído, dando graça àquele que está se sentindo desgraçado pela vida. O Senhor tem vida, e vida com abundância. O Senhor tem restituição daquilo que foi levado, que o inimigo tirou. O Senhor tem braços abertos para receber o filho pródigo, a filha pródiga, que está agora nos ouvindo, que já está sentindo a manifestação do teu Espírito Santo na sua alma e no seu coração. Trabalha agora, Senhor, traz de volta, resgata, salva, cura, restitui, levanta. Senhor, tu és o Deus poderoso para fazer tudo aquilo que o remédio não faz, que o médico não faz, que o psiquiatra, o psicólogo não conseguem fazer, que o juiz não decreta e às vezes demora tanto, mas o Senhor é o Deus já, que de repente faz, para que o teu nome seja mais uma vez glorificado através da vida desta irmã e deste irmão. Senhor, continua nos abençoando,
esses músicos que aqui cooperam, esses irmãos da comunicação que aqui cooperam, da recepção, essas irmãs e irmãos que aqui cantam e louvam, esses irmãos e irmãs que fazem a tradução de sinais para que a tua palavra chegue a alguém que não está me ouvindo agora porque não ouve, mas está entendendo tudo pela língua brasileira de sinais. Continua abençoando a cada um desses irmãos que coopera voluntariamente com amor para a tua obra. Redunda em bênção na vida deles, das suas famílias, em prosperidade, em provisão, todo esse tempo que eles estão aqui na tua casa, Senhor. Tu és um Deus poderoso que tem cuidado de nós, e nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Nós te damos graça em tudo, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco e depois pastor Edson José dos Santos nos trazendo a palavra. No sofrimento, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele
pensando muito sobre esse culto, que eu fui avisado assim, meio de última hora. Eu comecei a pensar na igreja de Sorocaba, na história da igreja de Sorocaba. E Deus me deu um versículo no livro do profeta Isaías. Isaías 46, versículo 4. Está escrito na minha Bíblia, é tradição Thompson. Diz o seguinte: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Glória a Deus, aleluia. É a palavra de Deus. Então, eu pensando no histórico da Assembleia de Deus de Sorocaba e conhecendo um pouco aqui dos anciões, dos homens que, como eu, da terceira idade, que caminhamos juntos, Deus me deu esse texto e eu vou ler de novo. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. Glória a Deus. Eu quero que você, com a sua voz bonita que Deus lhe deu, profetize agora ao ouvido mais perto da sua boca, que é o seu ouvido. Profetize esse vaticínio para você mesmo, e eu tenho certeza que algo novo vai acontecer na sua vida, não importa a sua idade. Vamos lá, 1, 2, 3. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardareis. Toma posse, toma posse, toma posse. Veja que esse texto aqui, ele é no mínimo abrangente, porque pega desde a tenra idade e vai até a velhice e um pouco mais, até as cãs brancas. E Deus está fazendo uma promessa, e essa promessa, se você analisar muito bem o contexto deste versículo, ele lhe acompanha todos os dias da sua vida, todos os passos, na guarda do Senhor, e ultrapassa a esta vida, entra para a eternidade, e na eternidade Deus ainda assume o controle de lhe guardar. Veja que Deus fala, nesse caso aqui, aos filhos de Jacó, que estavam contaminados, muitos, pela idolatria de Babilônia. Então Deus teria que tomar o cuidado de dizer a eles que não se preocupasse com as lutas e com as dificuldades e com as agruras que a vida poderia lhe reservar. E aí então Deus faz essa promessa, deixando claro, e o que Ele quer fazer aqui nesta noite é para você, minha filha, meu filho que veio aqui, provavelmente preocupado com um projeto da sua vida que não deu certo, não está dando, está desmoronando. E você pensou até mesmo em parar, ou mudar de caminho, ou mudar o projeto. Não, meu filho, não, minha filha, Deus me envia aqui hoje para lhe dizer que Deus, Ele cumpre a sua promessa, porque Ele diz para você e para mim: até a vossa velhice
eu serei o mesmo. Deus está dizendo a alguém aqui nesta noite: eu não mudei, eu não mudo e eu nunca mudarei, porque eu serei o mesmo. Aleluia, glória a Deus, misericórdia. Vem lutas para você e para mim que você fica perguntando: mas por que eu tenho que passar por tudo isso? Você pergunta, e quem me conhece um pouco sabe das lutas que eu passei e até estou passando, que você fica questionando. E como você tem medo de questionar a Deus, você fica questionando o vácuo. E quando se questiona o vácuo, e é temor de Deus, e parabéns por isso, porque você não pode questionar a Deus. No mínimo você pode dizer: Senhor, para que eu estou passando tudo isso? Eu concordo, mas por que? Nunca, never. Mas não adianta, está aí dentro de você, você diz por quê e fica no vácuo, porque você não se direcionou a Deus, você não se dirigiu a Deus. Mas que nós falamos o porquê no vácuo, quantas vezes você fica só ali de joelho, calado, mas lá dentro gritando: por quê? Por quê? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Por quê? E aí você fica olhando: por que ele fez isso comigo? Por que ela fez isso comigo? Por que aconteceu tudo aquilo com meu filho, com a minha filha? E você fica com um monte de porquê. Neste momento parece que a estabilidade espiritual Isto aconteceu com os discípulos. Eles perderam a estabilidade espiritual, mas eles mantiveram a fé. Só que a fé que eles mantiveram, ela diminuiu de tamanho. Havia momentos em que a fé deles se agigantavam, mas havia momentos em que a fé dos discípulos se apequenava cada vez mais. Naquele exemplo da tempestade no lago de Genezaré, lá na Galileia, eles ficaram questionando, porque como é que pode um lago, que é um mar de água doce, que está sempre em bonança, sempre em situação de calma, de repente, do nada, sem mais sem menos, surge uma tempestade e o barco vai para lá e para cá, e tem mais. Aí é que estava a questão deles ficar boquiabertos, porque Jesus estava presente. É o seu caso, você nunca se desviou, sempre foi fiel, sempre esteve na igreja, sempre foi dizimista, e aí de repente, do nada, surge tudo isso. E você fica questionando, e a fé então faz isso, ó. Mas graças a Deus, que no caso dos discípulos, e é o seu caso, sem o que você não estaria aqui, e eu estou pregando para alguém que está endereçado mesmo a essa passagem. Eles despertam Jesus. Esse despertar Jesus foi numa oração assim de última hora, sabe? Não tem jeito. Senhor, o Senhor não percebe que nós vamos morrer? Jesus se levanta no barco, em plena tempestade, o barco balançando. Provavelmente ele na carne, no corpo de carne, teve que se segurar em algum lugar. E nesta hora Jesus não se dirige à tempestade, nem ao mar, nem ao vento, mas se dirige a eles e os repreende. Ó homens de pequenina fé, a fé deles estava pequena. Mas o importante é que Jesus não disse: ó homens sem fé. Eles não perderam a fé, mas diminuíram a fé. A fé deles era tão pequena que não dava para ordenar o vento.
para parar, em nome de Jesus que estava ali. Eles não se atreveram. Do jeito que eu estou aqui, eu não tenho autoridade para nada. Quantas vezes você não se sente desse jeito? Ai, Senhor, que não apareça nem o enfermo para me orar por ele, porque eu estou pior do que ele. Estou falando aqui com pastores. Quantas vezes um pastor chega numa situação que ele não tem o que dizer, ele fica sem voz, ele fica sem saber aonde ele vai ler, o que ele vai falar. Isso já aconteceu comigo. Mas até Jesus passou por uma situação dessa, quando ele chegou lá onde estava Lázaro, sepultado, lá em Betânia. E quando ele viu aquele povo chorar, o texto diz que Jesus chorou. Não consta que ele fez um discurso, não consta que ele tenha feito um sermão, mas apenas chorou. E tem horas na sua vida e na minha vida que você não consegue nem orar, você não consegue nem falar nada, você não consegue nem mesmo dar satisfação a alguém, você não sabe nem controlar suas emoções, de tal maneira que alguém chegue para você: fulano, o que está acontecendo? Você está tão sério, tão triste, tão cabisbaixo. Aí você se desperta: meu Deus, até o povo está percebendo. Não é nada, não, esqueça isso. Quantas vezes você fica sem palavras? Mas foi assim com os discípulos também. Eles não tinham mais condições de orar por ninguém, e muito menos expulsar e mandar parar uma tempestade. Jesus disse: por quanto tempo eu tenho que suportar essa dúvida de vocês? E aí estendeu as mãos e acalmou a tempestade e mandou o vento para o seu lugar, e tudo voltou à bonança. É o que está preparado para você, meu filho, para você, minha filha. Em tudo isso que por certo você está passando, Deus já estendeu as mãos, porque Ele disse aqui nesta palavra: eu serei o mesmo até a vossa velhice, e até as cãs eu vos carregarei. Você pode imaginar um filho carregar o seu filho, tomar o seu filho nos braços e carregar? Você que é pai sabe o que significa isso, pois é o que Deus está falando: você é meu filho, você é minha filha, e quando houver necessidade eu te carregarei, te tomarei nos braços e te levarei ao lugar que já te preparei. Prosseguindo no versículo, ele diz aqui: e ainda até as cãs eu vos carregarei. Veja que aqui tem duas coisas. Primeiro Deus diz assim: até a vossa velhice. Então está falando da terceira idade. Mas depois ele diz: até as vossas cãs. Até as cãs eu vos carregarei. As cãs, ele está se referindo à primeira parte do cabelo, que começa a embranquecer. Mas estas cãs aqui está se referindo à sepultura. Por quê? Porque depois de até as cãs, o que é que vem? Vem o futuro, vem a eternidade. Veja o que Deus disse: eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Deus está dizendo: foi eu que fiz você. Deus, quando Ele diz eu fiz você, você só existe porque eu te fiz, eu formei você no ventre da tua mãe. Ele está dizendo: eu vos fiz e vos levarei, e eu vos trarei. Esse eu vos levarei, Deus está dizendo: eu vos levarei até o último dia que está determinado para você viver.
Por que o senhor está dizendo isso, pastor Edson? Porque Jesus disse que nem eu, nem você, ninguém pode acrescentar nenhum dia a mais ao tempo que está determinado para você viver. Quantos dizem amém? Posso tirar o microfone, meu pastor? Ele disse, pois não. Tá difícil, hein? Esse aqui foi colocado para não tirar, viu, Mazinho? Mas é a igreja antiga, né? Tá certo. Bom, muito bom. Vejam bem. Deus, um dia, olhou para mim e olhou para você e decidiu que você existisse e que eu existisse. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui porque houve um acidente ou porque caiu de paraquedas. Não, não é verdade. Não. O fato é que entre os milhões de abortos que já aconteceu nesta terra, você pode levantar a mão para o céu e dizer, glória a Deus, eu não sou um aborto. É porque Deus decidiu a meu respeito. E é o que Ele está dizendo aqui. Eu vos fiz e eu vos levarei. E esse eu vos levarei, porque depois vem assim, ó, eu vos levarei e vos trarei e vos guardarei. Então, espiritualmente falando, está dizendo, eu vos levarei até o último dia em que você tem que viver. Depois eu vou te trazer de volta aqui para cá, para onde você estava aqui comigo na eternidade, e é aqui que eu vou te guardar. Se você pegar 1 de Pedro, pega aí 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Vou ler aqui rapidinho, o tempo está passando e o culto tem hora para terminar. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele diz, versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós. Versículo 5, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Se existe uma coisa que Deus fez questão de providenciar, é a sua guarda e a minha guarda. Tanto é que tanto eu como você, qualquer cristão que serve ao Senhor, que tem o seu nome escrito no livro da vida, tem 24 horas por dia um anjo de plantão. E esse anjo acampa-se ao redor. Ele está acampado ao redor. Eu não sei explicar como é que pode um anjo acampar ao redor, porque acampar é fazer uma barraca e preparar tudo para ficar ali e não poder sair dali. Mas o texto diz que ele está acampado ao redor. Então, se você olhar para cá, está aqui o anjo. Se você olhar para cá, ele está aqui. Se olhar para cá, ele está aqui. Olhar para trás, ele está lá. Olhar para cima, ele está lá. Ou seja, ele está ao redor. Por que ele tem que estar ao redor? Porque o inimigo, vosso adversário, que brama como leão, está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então, derredor é ao redor de redor. Então você tem que tomar cuidado para não dar brecha, para que o anjo não saia, não seja retirado, para que o inimigo não venha aproveitar um descuido seu e entrar e colocar você numa situação difícil, e depois você ter que refazer tudo aquilo que fez, voltar novamente à comunhão com Deus, para que o anjo volte e Deus lhe devolva tudo aquilo que você perdeu no prejuízo, no espaço de tempo, por algo que você não deveria ter dito e disse, abriu a boca fora de tempo e falou bobagem, e agora você paga um preço por isso.
mas você ficou desguarnecida por algum tempo, a sua guarda se abriu e o anjo saiu, e aí evidentemente o inimigo entrou e fez o que fez na sua família, e por causa disso você sofre as consequências. Mas não se esqueça de que Deus cumpre a sua promessa. O texto que nós lemos em Isaías diz que eu te guardarei até o último dia e te levarei ao lugar que eu já te preparei. É o que diz no livro do profeta Isaías. Então esse texto guardar, está bem claro aqui, existem duas formas de guardar. Primeiro, diz o texto que essa herança incorruptível e incontaminável, ela está guardada nos céus para vós. Imagine nos céus alguma coisa a ser guardada. Eu creio que Deus tomou essa providência porque já havia havido uma experiência anterior com um dos querubins que se levantou contra ele e foi expulso do céu. Então, por causa disso, a sua herança e a minha herança, talvez por isso, esteja guardada nos céus. Lá nos céus existe um lugar que é a sua herança e a minha herança, que nem os anjos, nem os arcanjos, ninguém sabe, mas está guardadas por Deus no céu para mim e para você. E o texto diz que nós também estamos guardados, pelo que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que se manifesta, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, voltando novamente para cá, você vai ver que Isaías diz: eu vos fiz e vos levarei e vos trareis e vos guardareis. E vos guardareis. Por isso é que o profeta continua perguntando: a quem me fareis semelhante? Ou com quem me igualareis? E a quem me comparareis para que sejamos semelhantes? Não tem. Deus é onipotente, onisciente, Ele é Deus acima de tudo, El Shaddai, todo-poderoso, acima dele não há ninguém. Então Deus está perguntando: a quem você pode se assemelhar a Deus? Ninguém. Então Ele é o todo-poderoso que comanda a sua vida e a minha vida, e Ele já providenciou para que você seja guardado, preservado, para chegar até o fim, até as suas cãs, até a sepultura, e o Senhor te ordenará. Aí por último vem o texto que foi lido aqui hoje, que acho que é o texto áureo desse congresso, que diz: o justo, Salmo 92, verso 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há impiedade. Vejam bem, o texto diz que o justo florescerá como a palmeira, os que estão plantados na casa do Senhor. São duas comparações, que é o cedro e a palmeira, que diz: o justo florescerá como a palmeira, primeira comparação, crescerá como o cedro no Líbano, segunda comparação. Aí diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E aí vem: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Os irmãos sabem que tanto a palmeira como o cedro, à medida que ele cresce para cima, ele cresce para baixo. Ele vai enfiando as raízes, procurando os melhores lençóis de água, de tal maneira que pode vir a tempestade que for, aquela palmeira enverga, mas ela volta normalmente ao seu lugar. E o cedro do Líbano cresce, mas à medida que ele cresce, ele manda as raízes para baixo. O texto diz que eu e você é como o cedro do Líbano. O texto bíblico que nós acabamos de ler diz que eu e você é como a palmeira. E aí diz: plantados na casa do Senhor. Então, desde o tempo que você tem vindo à igreja, nos cultos de orientação pastoral,
nos cultos de adoração, nos cultos de evangelismo, na escola dominical. Toda vez que você se dedica, que você abre a Bíblia e procura aproximar-se de Deus, você está simplesmente mandando as suas raízes para os ribeiros de água. Aqui na igreja, plantados aqui na igreja, você está colocando as suas raízes na rocha que é Cristo. E à medida que isto acontece, você vai crescendo na graça e no conhecimento e na vida espiritual, e nenhuma tempestade pode lhe atingir, porque as suas raízes são profundas, marcando a sua vida na casa do Senhor. Portanto, meu filho e minha filha, eu quero dizer para você que aconteça o que acontecer, um dia suas cãs embranquecerão. Para você que ainda está tenra na idade, que tem menos de 20, menos de 15, ou menos de 30, menos de 40, à medida que você vai se aproximando dos seus dias, os dias vão chegando. À medida que você vai envelhecendo, você vai adquirindo experiência. Então, por isso que é preciso ser plantada na casa do Senhor, para ter raízes profundas. Porém, você não pode impedir uma coisa, que é a corrupção da sua pele, ou seja, a deterioração do seu corpo. Só há uma maneira de você rejuvenescer, porque eu sempre digo, velhice não é idade. As pessoas que ficam velhas aqui, ó, aqui dentro ele é velho. Eu vejo pessoas com 40 anos que estão velhos. Pessoas que têm 50 anos estão velhos, arraigados e murmuradores. Todo murmurador envelhece logo. Viu? Eu achei interessante uma coisa aqui hoje, viu, Osmarzinho? Você colocou o suspensório, você está de suspensório aí, mostra aí. Suspensório. Olha, quem usa suspensório dificilmente vai ficar barrigudo. Eu estou falando. Antigamente, no tempo do suspensório, não tinha tanto barrigudo, porque o que define a barriga é o cinto. O cinto aperta e a barriga não tem para onde crescer, ela pega e vai para lá. Aí, para você saber a cor do cinto da pessoa, tem que olhar ele por trás, porque pela frente você nunca vai ver a fivela do cinto. Ou não? Então, no tempo do suspensório, talvez o pessoal emagrecia menos. Mas o que eu quero dizer é que você não vai evitar que venham as rugas. Então, por quê? Porque à medida que você vai passando o tempo, você corre o risco de envelhecer. Mas eu conheci homens aqui hoje com 94 anos que está jovem como eu. Está ali sentado. Porque são pessoas que teve controle emocional para nunca se estribar, talvez, da sua velhice, para achar que ele tem razão. Porque todo velho, todo mundo tem os erros, todo velho fica rabugento, encrenqueiro. Não, esse é velho mesmo. Mas aquele idoso que continua jovem, cujo espírito é jovem, ele nunca se irrita, porque ele tem o Rei dos Reis da sua vida no seu coração, e ele tem controle emocional. Aleluia! Eita, mano! Eu estava pregando em Três Lagoas, e lá era um culto evangelístico, era um culto assim de missionário. Então Deus me abençoou, e eu dei uns pulos lá no púlpito e corri para lá e para cá. E aí depois que eu falei para o pessoal lá, que eu falei, que o irmão perguntou: pastor, mas eu não acredito que o senhor tem 72 anos. Pois eu tenho 72 anos. Pastor, o que é isso, pastor? Eu quero ter essa juventude sua. É claro, a juventude está aqui, ó, aqui dentro. Depende de você. Eu já tenho uma vantagem a meu favor. Por exemplo, quem evangeliza não envelhece. Você quer rejuvenescer? Quem é que gostaria de rejuvenescer aí? Isso, ficar mais novo, evangelize, evangelize, evangelize. O evangelista não tem nada. Eu, quando estou, por exemplo, muito desgostoso, quando eu estou muito assim, passando por uma luta, aí eu viro um serelepe para evangelizar.
Ninguém me segura. Pronto, aí eu paro, cerco uma pessoa na rua, converso com ele e tal, porque eu sei que eu estou desgostoso. E eu vou jogando aquele desaforo para mim, tudo na evangelização. Eu descarrego na evangelização. E as pessoas então abrem um sorriso, outras choram. E aí eu fico todo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Imagine se eu tivesse ficado acabrunhado, usei um termo baiano agora, tivesse ficado acabrunhado, meio esquentadão lá, e não quero conversa com ninguém, por favor, hoje eu não estou, hoje não é o meu dia. Imagine o que poderia acontecer. Eu me adoeceria mais ainda, e as pessoas não teriam o privilégio de ouvir o nome de Jesus Cristo dos meus lábios. Então, se você evangeliza, automaticamente a sua tendência é rejuvenescer, porque à medida que você percebe o que o Evangelho faz nas pessoas, você fica gratificado, você fica agradecido a Deus por isso, porque nada é mais gratificante quando você percebe que uma inutilidade como eu e você simplesmente seja usado por Deus para arrancar alguém da miséria, para tirar alguém da situação. Uma moça chorou na nossa frente hoje, eu e o Odaí evangelizando de lá para cá, quando entramos para tomar um lanche. Por quê? Porque aquela moça precisava de alguém que passasse por ela e dissesse que Jesus ama ela. E foi o que aconteceu, e nós mudamos o equilíbrio da vida dela. Então isso me rejuvenesce. Então, meu jovem de 70 anos, minha jovem de 65 anos, você que tem mais de 60 anos, você é uma jovem cheia de vigor, cheia de alegria, cheia de amor. Se existe um lugar de paciência, é num velho de 60 anos, de 70 anos. De 60 anos para cima é a idade da paciência. Diga comigo, idade da paciência. É dos 60 em diante. Então tenha paciência, receba esse poder de Deus para Ele lhe encher nesta noite. E aí os seus filhos, as suas filhas e até os seus netos vai dizer: não é possível. O que aconteceu com o vô, mãe? Eu não sei, minha filha. Ele foi lá no culto dos 60 mais. Então Deus fez um milagre, porque Ele está tão carinhoso, está tão amoroso, paciente que só uma tartaruga. Meu Deus do céu, que coisa linda! Por quê? Porque ele recebeu o poder de Deus. Quando o poder de Deus entra na sua vida, entra no seu coração, e você passa a fluir o cheiro suave de Jesus, você fica cheio da graça, da misericórdia e da paciência de Deus. A minha filha às vezes se espanta comigo. Minha esposa não, porque ela já me conhece. Mas a minha filha, que só me conhece há 20 anos, 21 anos que ela tem, então ela está me conhecendo ainda. Fala: mas pai, o senhor não reage? Não, minha filha, não. Mas pai, não, minha filha, vou reagir para quê? Se eu tenho um Deus todo-poderoso que é acima de todo advogado, acima de todo juiz, por que eu vou reagir? A minha razão, o meu direito está nas mãos dele. E ela é um pouco impaciente, às vezes até conversando comigo, ela fala assim: pai, opa, espera aí, calma. Se você for continuar assim alterando a voz, você está com a razão e eu paro de conversar agora. Não, pai, desculpa, então, tá bom, então vamos conversar. Então, sabe o que é isso? É Deus na sua vida, Deus na minha vida. À medida que você vai se aproximando de Deus, tendo comunhão com Deus, você fica cheio de muito amor, cheio de muita paciência, cheio de muita graça. Há coisas que desgostam a gente, que acontece com os jovens. É só você entender que se você estivesse no lugar dele, talvez você fosse pior, ou não. Principalmente os pais que não querem entender a atitude de alguns filhos, de alguns adolescentes. Meu irmão, eu lhe dou um conselho: é só você se colocar no lugar dele, assumir a idade dele, o tempo dele e a sociedade em que ele está enfrentando. Você vai falar: é verdade, se eu estivesse no lugar dele eu seria pior. Então vai para o diálogo, vai sentando, vai conversando, vai tentando dar a volta na inteligência dele, até você achar uma brecha para você ele entender, e aí ele entende e é melhor. Porque eu nunca discuti com os meus filhos,
Nunca. O Mateus está lá na América agora. Hoje ele dá o testemunho. Ele fala muito a meu respeito lá, que às vezes ele teimava, mas ele, quando ele via, uma vez que ele disse que não queria estar mais na igreja. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, pai, vamos falar francamente. Eu vejo um lá sobe e diz que eu era isso, eu bebia, eu fumava, eu jogava. Pai, se eu subir lá no púlpito, eu não sei o que falar, porque eu não tenho testemunho nenhum. Eu falei, peraí, você quer ir para o mundo para pecar, deitar e rolar, para depois voltar para a igreja para dizer que você tem um testemunho? Menino, você não sabe o que você está falando? Se você soubesse, você não diria uma besteira dessa. Mas vamos fazer o seguinte, a porta é aqui, ó. Você não quer ir mais para a igreja? Quer ir fumar, quer ir beber? Vai. Ele tinha 16 anos. Aqui na América, falei para ele, aqui na América, com 16 anos, você já é dono do seu nariz. Você já tem carta de motorista. Se você quiser arrumar uma república aí para morar com 2 ou 3, pode ir. Mas se você ficar debaixo desse telhado aqui nesta casa tem uma lei. E a lei aqui sou eu, Edson José dos Santos. Aqui é o seguinte, quando você sair, você tem que dizer com quem você vai sair, para onde você vai, e eu vou dizer a hora que você deve voltar. Se quiser assim, muito bem. Se não quiser, a porta é sua serventia. Viu? Aí a minha esposa falou, e eu quero falar uma coisa para você. Eu e o seu pai fizemos um pacto. Se você sair da igreja e envergonhar o nome do seu pai tem um nome aqui nos Estados Unidos, tem um nome lá no Brasil, por causa de Jesus. E nós fizemos um pacto que nós vamos ter prazer, chorar de alegria em pegar o seu caixão, levar o seu corpo do cemitério, mas envergonhar o nome do seu pai você não vai. Vixe, aí o menino baixou a cabeça e começou a chorar. Eu olhei para minha esposa e fiquei admirado da coragem dela. Eu não tinha coragem de falar tão duro como ela falou, porque ela que chegava o mim neles, né? Eu não. Aí ele chorou, ficou quieto e tá bom, Mateus, você decida e é assim que tem que ser. Agora, você não é obrigado a ficar na Assembleia de Deus, você pode ir para outra igreja, não tem nenhum problema, nada contra. Quer ir para o mundo, vai, acabou. Só que é assim que funciona. Amor. Ele foi para a igreja, ficou na igreja. Hoje ele é o líder de adolescentes lá na Assembleia de Deus de Charlotte, no estado da Carolina do Norte. E Deus tem abençoado meu filho. Ele agora está viajando pelos Estados Unidos, convidado pelas igrejas americanas e igrejas hispanas e algumas brasileiras para ministrar para jovens e adolescentes. E ele herdou o mesmo ministério meu. Ele trabalha lá com os mendigos. Lá é os homeless. Então eles começaram a levar comida para os mendigos no centro de Charlotte e evangelizá-los. E aí o xerife daquela região gostou daquela atitude deles e falou com o prefeito. O prefeito mandou o secretário deles lá analisar o trabalho e também gostou e falou, agora vai ser diferente. Aí arrumaram um galpão para eles levar os mendigos. E uma vez por semana se reúne em torno de 80 mendigos nesse galpão. E eles estão lá cantando, pregando e levando comida. Fazem churrasco, assam carne. E muitas almas têm se convertido ao Senhor por causa da graça que Deus me deu para dialogar com o meu filho e com minha filha. Deus tem me honrado, como tem honrado tantos outros pais que estão aqui nesta noite. E eu quero que você entenda isso, meu filho. Com a permissão do pastor Osmar, eu gostaria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Eu quero orar por estas pessoas aqui. E quero orar por você, mamãe. E quero orar por você, papai, que está enfrentando algo que não entende, que não compreende. É algo que está lhe amargurando. Você está com amargo no ventre, mas você não entende. Então eu quero que você saia do seu lugar
e venha receber a promessa de que Deus falou através do profeta Isaías. Onde está você? Eu estou chamando você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui nesta noite, e a palavra foi endereçada ao seu coração. Eu sei que é difícil. Envolve a família, envolve sentimentos, envolve a alma. Mas o Senhor disse a você nesta noite bem claro, e eu quero que você não perca esta oportunidade de ver o que Deus quer fazer. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardareis. Eu quero dizer para a senhora que as suas lágrimas estão sendo recolhidas. A senhora sabe por quê? Porque nas suas lágrimas ela tem um clamor de muito tempo, e Deus está dizendo que Ele agora ouve o seu clamor, porque a senhora simplesmente se prostra espiritualmente perante Ele, reconhecendo a sua soberania para resolver esta causa. E Ele já está com tudo nas mãos, viu, minha filha? Onde estão mais pessoas que precisam vencer, apesar de tanto tempo, apesar de tanta experiência, apesar de tanto que você fez, apesar de tanto que você ajudou, e apesar de tudo isso, você está como que deixada para trás, como que desprezada pelos seus, por não lhe entender, por não compreender. Mas eu quero dizer para você que mesmo nas coisas ruins, ouça bem, nunca esqueça isso, mesmo nas coisas ruins, Deus tem sempre algo melhor. E Deus tira o melhor exatamente do pior, porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. Israel ganhou a batalha em Jericó, a ponto de os muros descerem sem usar uma espada. Os muros caíram só pelo cântico dos louvores e o toque das buzinas. Foi que Israel venceu aquela batalha, esperando somente em Deus. Então toma posse do que Deus realmente está lhe entregando agora. Viu, meu filho? Viu, minha filha? Deus vai mudar pessoas, Deus vai mudar corações, Deus vai fazer pessoas mudar de um lugar para o outro para resolver a tua causa. Deus vai despertar alguém que nem imagina para simplesmente resolver o que é teu, somente porque você ouviu a sua voz e entendeu o seu projeto. E então agora você está dizendo: sim, Senhor, eu reconheço a tua soberania e eu sei que só tu podes me devolver o que é meu, o que eu perdi. Toma posse disso agora. Feche os seus olhos. A igreja toda, levante as mãos para os céus. Feche os seus olhos. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, é teu servo Edson José dos Santos que está falando contigo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu entro diante de ti na tua presença para apresentar as tuas filhas e os teus filhos que aqui vieram agora, meu Senhor, após ouvir a tua voz, que o Senhor tem honrado e guardado alguns deles até a velhice, e guardará os demais também até a velhice, as cãs, e até que o Senhor os traga
para guardá-los contigo, meu Senhor. Entra em providência nesta casa, nesta família, nesta vida. Devolve a paz para a tua filha, devolve, meu Senhor. Oh, yes, lefou lamonte verrestekei. E a tua filha que veio ouvindo a tua voz, arrependida dos seus pecados, perdoa-lhes agora. Lava, purifica no teu sangue precioso, meu Senhor, e escreve o seu nome no livro da vida no céu, e restaura todas as coisas, meu Senhor. Restaura o que é da tua serva, meu Deus. Oh, meu Pai, envolve muita coisa, envolve prejuízo moral, envolve prejuízo financeiro, envolve prejuízo, meu Senhor, de saúde, meu Deus. Tua filha está doente por causa destas coisas, e eu te peço, estende as tuas mãos saradora para sará-la, para curá-la, para curá-lo, para restaurá-lo agora. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro a cura, eu ministro a libertação. Deus e Pai, Senhor, seja a tua filha curada, seja o teu filho curado destas enfermidades que foram causadas por tudo isso, meu Deus. E em nome de Jesus Cristo, teu filho, nós te agradecemos e te damos a honra, a glória, a majestade e o domínio para todos sempre. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: a paz do Senhor e uma boa noite a todos. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.